Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Inicia-se na nossa TV Canção Nova o programa Discípulos e Missionários. No programa de hoje refletiremos um tema que é muito importante para todos nós, para a vida da nossa sociedade, que é o tema da política. Nós temos no programa Discípulos e Missionários a grata presença, a grata reflexão do cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. E Dom Odilo está sobre este tema, política, fé, lançando um livro. Porque faltam 4 meses para as eleições presidenciais aqui no Brasil. E esse tema, política, ele certamente preocupa a todos nós. Com o objetivo de ajudar também na escolha dos candidatos, as edições CNBB lançaram o livro Fé e Política, de autoria do cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. O livro ele aborda também temas ligados ao ecumenismo, tráfico de pessoas, corrupção, violência, ecologia e família. Dom Odilo, livro bonito, livro importante. Parabéns por esse lançamento do livro sobre fé e política. Obrigado. Então, o tema fé e política cobre um pouco vários temas que têm a ver com fé e política, né? Naturalmente. Não é uma reflexão sistemática sobre a política, mas a abordagem de vários temas a partir da ótica da fé, que a gente aborda no livro e que podem também ajudar certamente a quem for ler a clarear algumas ideias sobre diversas questões. Na verdade, se trata de uma coletânea de artigos que eu venho produzindo, venho publicando em jornais, e que naturalmente agrupados deram uma unidade temática em torno dessa questão fé e política. A questão que fica no ar é esta: bom, fé e política tem a ver, tem alguma relação, né? Política tem alguma coisa a ver com a fé tem alguma coisa a ver com a política? E na medida que a gente reflete sobre os vários temas que têm a ver com a vida, né, do dia a dia e tem a ver com a nossa fé, a gente de repente se dá conta, com certeza, a nossa fé e a política tem, sem dúvida, alguma coisa importante a ver. Nossa fé, ela deve de alguma forma florescer, né, ter como consequência ações, atitudes, posturas políticas coerentes. Perfeito. Bem, o nosso programa conta com a participação de algumas pessoas. A Jussara vai nos apresentar uma pergunta para Dom Odilo Scherer. Vamos ouvir e acompanhar a pergunta da Jussara. Dom Odilo, neste livro o senhor busca conscientizar os brasileiros para uma participação mais consciente e responsável? Jussara, sim. O objetivo certamente é esse. Mais do que tudo, é fazer um pouco, refletir sobre essas várias questões e tomar atitude. Em outras palavras, tentar ajudar a opinião pública a se esclarecer sobre diversas questões e tomar posição. No livro eu não discuto naturalmente candidaturas, não se trata disso, né? Mas a gente vai refletindo sobre critérios que devem depois valer, ser iluminadores para a gente olhar as candidaturas, as propostas dos partidos e ter uma posição própria que seja coerente com a nossa fé. Temos outra participação, da Ermelinda. Vamos acompanhar a pergunta da Ermelinda. O senhor acredita que a fé e a política podem caminhar juntas? Ermelinda, fé e política podem e devem caminhar juntas, com certeza. Aqui, claro, a gente tem que cuidar para que a fé não seja instrumentalizada como, de alguma forma, instrumento político. Não, a fé deve iluminar a política, a vida política, a ação política, né? E a fé, por isso mesmo, é inspiradora de ações.
E, claro, orientadora também daquilo que a gente não deve fazer na política, né? A coerência na política, ela tem muito a ver com a fé. Então, fé e política, sem dúvida, devem caminhar juntos. Em outras palavras, a nossa fé deve se traduzir em ações políticas, em atitudes políticas coerentes, coerentes com a fé. Quem tem fé procura também viver corretamente a política, participar corretamente da edificação do bem comum, da sociedade, se empenhar para que a convivência social seja digna, seja boa, seja honesta, seja correta, seja justa em relação a todos os filhos de Deus. Então, fé e política, sim, podem caminhar e devem caminhar juntos. O programa Discípulos e Missionários conta também com a sua participação. Para que você possa participar, tome nota do nosso e-mail, discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. A partir desse e-mail você pode fazer sua pergunta, você pode também apresentar sugestões de temas para o nosso programa. Temos mais uma participação, uma pergunta que a Vera fará para Dom Odilo. Vamos acompanhar a pergunta da Vera. Gostaria de saber se o senhor pode falar mais alguma coisa sobre outros temas abordados no seu livro? Vera, Deus abençoe você. Sim, no livro eu abordo, por exemplo, temas de fundo moral, fundo ético, por exemplo, família, né? Violência. Abordo também questões relativas, por exemplo, à corrupção, né? Questões de fundo moral, né? Questões relativas, por exemplo, à defesa da vida, e nesse caso, questão do aborto, eutanásia, a gente trata disso também. São vários temas que, porém, se unem na perspectiva comum da vida política, porque todos esses temas acabam sendo tratados também na vida política. Basta saber que agora, por exemplo, nós estamos de novo num debate sobre a legalização do aborto aqui no Brasil. Dizer, o que pareceria ser um tema de fundo moral, claro que tem repercussões políticas. E nas decisões políticas é que a gente vai ver se a gente está sendo coerente com aquilo que a gente crê, com os valores que a gente professa ou não. Então, se a gente fala, por exemplo, também da defesa da vida do planeta, do ambiente, lembrando que o Papa escreveu uma bela encíclica, Laudato Si, sobre a casa comum que é o nosso planeta Terra, a natureza, o mundo em que vivemos, que é a casa comum que nós devemos cuidar. Ao mesmo tempo, essa casa nos abriga, nos sustenta, nos alimenta, porém, essa casa comum que é a natureza é ao mesmo tempo uma missão que é dada a nós. Ora, isso também depende de ações e de atitudes políticas. Portanto, os vários temas que aparecem no livro, eles têm sempre essa relação sobre decisão e atitude política. Odilo, tendo em vista essa proximidade do pleito eleitoral, o que a fé pode nos ajudar em termos de iluminação, de orientação, tendo em vista a questão da escolha dos candidatos, a escolha daqueles que devem nos representar nas diversas esferas políticas da nossa sociedade? Bem, como eu dizia no início, a fé nos dá critérios, né? Nos dá critérios que depois a gente leva em conta também na vida política e na atuação política, quer daqueles que estão com responsabilidades políticas, quer a participação dos cidadãos, né, que também é uma ação política. A nossa participação pelo voto, pela ação política informal, né, que fazemos na sociedade. Então, na escolha dos candidatos, eu acho importante que as pessoas que têm fé também coloquem essa questão. Esse candidato, como é que ele se posiciona em relação à liberdade religiosa? Não precisa ser da minha igreja, da minha religião, mas como é que ele se posiciona em relação à liberdade religiosa, à dignidade da pessoa humana, aquelas questões éticas mais fundamentais, né? E aí, claro que isso tem a ver com a nossa fé, né? E quem vai dizer que nós não podemos? Isso faz parte da liberdade de cada cidadão. Cada cidadão é livre de fazer as suas escolhas
coerentes com aquilo que crê, aquilo que julga ser importante. Que isto parta de uma convicção religiosa, não tem problema, né? Não tem problema. Na ação política, nós não temos que colocar na gaveta as nossas convicções religiosas. As nossas convicções religiosas, elas vão ser importantes para as nossas escolhas, porque dessas escolhas depende a formatação da vida social da qual nós participamos e na qual nós vivemos e professamos também nossa fé. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Pedimos sua palavra final, Dom Dilo, sua bênção. Pois não. Esse tema, naturalmente, vai ser retomado em outras ocasiões, porque agora, a partir de agosto, vai começar, de fato, a campanha eleitoral. E aí é muito necessário que nós façamos um discernimento, porque muitas pessoas estão muito perplexas. Em quem que a gente vota? Em quem que a gente não vota? É claro que nosso papel não é indicar, vote nesse, vote naquele, mas ajudar as pessoas a fazer um discernimento e fazer as suas escolhas pessoais, autônomas e da melhor forma possível. Então nós teremos outras ocasiões ainda para falar também de todo esse tempo de campanha eleitoral, que é um tempo também de formação política. Para hoje está bom, desejo que todos tenham uma boa semana com a graça de Deus e que Deus nos acompanhe em todos os momentos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.